Olá, sejam bem-vindos ao Energy Channel TV. Vamos retomar aqui o nosso programa que tem como fundamental importância trazer as empresas e falar das ações concretas, né, de sustentabilidade e de ESG no mercado, para fins de benchmark, né, para a gente promover todos os segmentos. Como CEO da Ecos, né, a gente atua aí fortemente na construção, na jornada estratégica e ESG das empresas. E hoje nós escolhemos, né, a dedo uma empresa muito interessante que vem falar aqui com vocês dessas ações. Primeiro eu gostaria de apresentar a Mari, que está à frente aí do que a gente vai ter uma conversa aqui muito interessante hoje. Mari, gostaria que você se apresentasse primeiro, né, e falar da sua atuação junto aí com a Nude. Obrigada pelo convite, que delícia estar aqui com você. Bom, eu sou a Mari Maluf, eu sou Head de Impacto da Nude, então eu estou à frente da agenda de impacto positivo, tanto social como ambiental. E como a Nude ainda está crescendo, o impacto, ele passa das bordas do que numa empresa maior corporativa, seria ali a caixinha do ESG, da sustentabilidade, e ele entra um pouco na governança, ele entra, né, ele transpassa essas bordas em outros times, a gente atua muito transversalmente. Que legal. A gente convidou a Nude exatamente por isso, né? A gente está reparando assim, a mudança de padrão dos consumidores, ficando cada vez mais responsáveis por aquilo que estão consumindo, exigindo olhar para toda a cadeia de valor de onde vem aquele produto, né? Além de estarem também mais conscientes, né, do seu bem-estar, mais saudáveis, né? Eu brinco que a nova balada virou hoje as corridas, né? Sim. Então, levando em consideração todo esse contexto, né, e também uma questão pessoal de ter intolerância à proteína e também consumir esse tipo de produto. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E queria que você falasse, né, assim, além, né, do que a gente vê nos mercados, como que surgiu a Nude? Qual que foi o propósito, né? Qual que foi o gap de mercado, a oportunidade que vocês viram? Conta um pouquinho isso pra gente. Legal. A Nude nasce em Berlim, né? O Alex e a Giovana, que são os fundadores, eles moravam em Berlim, que é a capital vegana da Europa, né? Era ali 2019, 2020. E é muito curioso, porque é uma história que parece uma história de marketing, mas ela é verdadeira. Eles entraram numa cafeteria, pediram um cappuccino e o barista, ele foi na Five Elephants, né, que é uma cafeteria super bacana de Berlim, e o barista no momento disse: posso te servir com leite de aveia? Se você não gostar, eu troco. E eles experimentaram, amaram e foram para o mercado. Quando eles chegaram no mercado, as prateleiras estavam raspadas, assim, de altíssimo consumo de leite de aveia. Foi o momento de um boom ali, da substituição do leite à base de planta pelo leite de origem animal. E tocou o sininho ali, eles falaram: opa, tem coisa aí. E eles somaram isso com a experiência familiar da Giovana, porque a família dela tem moinho de aveia há décadas. E eles decidiram voltar para o Brasil para empreender e fazer o que na época era muito inovador por aqui. Foi 2020, pré-pandemia ainda. E eles decidiram montar a Nude. E eles já tinham esse intuito, essa vontade de que fosse uma empresa mais sustentável. Então, foi muito curioso, porque a gente fez a primeira reunião da Nude oficial com o time oficial ali no dia 13 de março de 2020, 2 dias antes de ser decretada oficialmente a pandemia de Covid aqui no Brasil. Então, a gente começa num pré-pandemia ali. E vai desenvolvendo todos os conceitos e toda a marca e todos os produtos de forma remota, assim, durante a pandemia. Que legal. Então, vocês já enfrentaram uma crise, né, que hoje a gente sabe que também tem ligação com crise climática. E aí, emendando, né, tudo isso, a gente sabe do movimento que vocês apoiam, né, da pegada de carbono que já surgiu com isso nas prateleiras, de todo esse viés. Como que foi essa questão de vamos ser responsáveis, né, por nossa pegada, vamos puxar também, engajar as outras empresas nesse sentido de descarbonização? Por que essa necessidade? Como que foi isso, assim, né? Sim. Bom, a gente nasce em plena crise de Covid, mais do que isso na crise climática, né? 2020 foi quando o mercado financeiro, de forma mais presente,
percebeu os efeitos das mudanças do clima, inclusive no relatório de Davos, né, os 5 maiores riscos globais em 2020 foi a primeira vez que foram riscos ambientais. Então, a gente nasce na crise climática. Então, o enfrentamento à crise climática, ele é o nosso grande tema socioambiental. Todos os outros temas, eles estão nesse guarda-chuva, que é um tema transversal, né, as mudanças climáticas. Então, a gente começa, e é muito interessante porque, por conta da pandemia, a gente postergou o lançamento da marca, né, colocar os produtos em gôndola, a gente colocou em 22 de dezembro de 2020, então a gente começa ali, fica de março a dezembro desenvolvendo né? A empresa, estruturando a certificação de empresa B, mapeando cadeia de fornecedores e desenvolvendo o cálculo da pegada de carbono de cada produto. E a gente sempre entendeu que era importantíssimo colocar na embalagem dos produtos a pegada de carbono, porque a gente sonha com o momento em que o consumidor vai chegar no supermercado, ver a lista de ingredientes, ver a tabela nutricional e ver o impacto climático daquele produto. Sim. Então, mesmo o mercado consumidor não estando tão alerta para as questões climáticas em 2020, a gente sempre, desde o primeiro produto, a gente coloca a pegada de carbono, porque não deixa de ser uma comunicação com o consumidor e também o nosso mapa para descarbonização, né? Com o cálculo da pegada de carbono, a gente entende quais são as etapas de maior impacto e onde a gente prioriza a ação de mitigação climática. E é muito curioso você trazer a questão do chamar as outras marcas, porque é uma história de bastidor aqui. A gente, lá em 2020, a gente começou a nossa comunicação no tema carbono. E a nossa intenção foi comunicar sobre nossa ação e as nossas atitudes em relação às emissões de gás de efeito estufa. E internamente a gente falou, bom, vamos começar comunicando carbono e depois a gente vai para resíduos, para o social, para os outros temas. Até hoje a gente não conseguiu sair do carbono, porque é um tema ali que a gente ainda precisa muito apertar a tecla SAP. E numa conversa interna com a Renata, que é head de branding e comunicação, teve um momento que a gente falou, gente, a gente só vai conseguir fazer com que o consumidor entenda o que é a pegada de carbono na hora que o mercado inteiro, que o supermercado inteiro tiver com embalagens com pegada Sim. de carbono. E a gente falou, bom, como isso não é regulado, bora chamar a turma pra festa. Fazer e a gente... movimento, né? É isso, e a gente começou a chamar outras marcas que nós somos próximas, falar, você sabe o que é uma pegada de carbono? Vamos calcular? Vamos... E foi realmente um movimento ali, eu ligava nas consultorias e falava, quem é o seu portfólio? Me passa o contato. Né? Quem são as marcas no Brasil que tem pegada de carbono? Porque o inventário, ele é mais corporativo. A gente tem um Sim. número maior de marcas. Ainda muito pequeno, né? Se a gente Sim. vai para um GHG Protocol, a gente aí não chega a 500 empresas de um universo de 19 milhões. Então, e ter um inventário ainda pequeno, mas pegada de carbono muito menor. Então, a gente foi puxando, foi chamando. Hoje, a gente está em 36 empresas que têm a pegada de carbono. E a intenção é realmente essa. O consumidor conseguir comparar e tangibilizar o impacto climático de uma bebida, de uma sandália, de uma camiseta, de um perfume, para conseguir realmente entender essa história toda, né? Sim, muito legal. Eu vejo isso de lá para cá vem aumentado muito, né? A gente faz inventário de gás de efeito estufa, mas a gente não quer parar por aí. Então, nós desenvolvemos também, os nossos especialistas, metodologias para fazer o carbono de produto. Então, algumas empresas, elas estão sendo solicitadas, forçadas, porque isso traz competitividade, né? Traz um diferencial ali. Eu tenho um produto que eu sei a sua pegada de carbono, isso já é muito valorizado no mercado, e a gente ainda trabalha também com a conscientização. Então, esse movimento é extremamente importante, está surgindo de empresa para empresa, né? Mas olha só, no universo nós temos 36 empresas, né? Então, faz total sentido a gente estar conversando aqui, né, pessoal, para a gente engajar e todo mundo fazer a sua pegada de carbono. É possível. Então, a gente está falando aqui do segmento de bebidas, a gente tem vários outros segmentos que conseguem agregar valor e ter a sua pegada de carbono de produto, né? É um trabalho que a gente faz do berço ao portão, é demorado, né? Vocês falaram que ficaram aí 1 ano, né, se movimentando e desenvolvendo, mas vale a pena. O resultado é muito satisfatório, porque a gente começa a trabalhar no mercado qual o impacto que a gente vai gerar positivo para a descarbonização, que é o tema que mais do que necessário, que foi discutido na COP, né? Eu estive no G20, na COP, foi discutido, e as empresas
tem grande parte dos problemas, como eu sempre falo, mas é de onde vai vir grande parte das soluções também. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse movimento. Falei, eu quero que vocês, né, tenham essa força da gente levar para mais. A gente tem uma comunidade de líderes ESG também, que a gente vai colocar para rodar, para fomentar tudo isso, né? E falando aí dos outros, né, quesitos que estão aí dentro da materialidade, dentro dos ODS, dos frameworks, eu queria te perguntar como que está indo isso, né? De lá para cá cresceu muito esse movimento, ainda é importante que continue se fazendo um inventário, descarbonizando, sempre tem opções de otimização. Mas como que vocês estão pensando? Porque os outros temas também têm ligação direta, né, com a descarbonização. Então, a gente está falando de resíduos, diretamente interligado. A gente está falando de outros itens materiais que são relevantes, né? Então, como que está essa questão da materialidade, dupla materialidade, né? Estou vendo que vocês estão fazendo muito bem o engajamento da cadeia de fornecedor, né? Como que está desenvolvendo, né? Quais são as oportunidades, quais são os próximos desafios aí que você enxerga, tanto internamente como visão de mercado, assim, para a Nude? Perfeito. A Nude é uma empresa muito pequena, nós não temos 50 pessoas ainda. Não parece, tá? Que bom. Então, no início, lá em 2020, eu fiz um processo próximo à materialidade, mas não era, na época, uma dupla materialidade, mas de entendimento dos valores das pessoas que estavam no time, que eram 5, para que os valores das pessoas estivessem refletidos na empresa e vice-versa. Então, a gente fez uma priorização de temas, não foi dentro do framework do GRI, mas, de novo, a empresa estava nascendo, para entender essa história toda. E a gente atua... O que acontece? O impacto ambiental nosso, de água, energia, dos outros, até de resíduos, ele é muito baixo. A aveia que a gente compra é do Paraná e ela é irrigada com a água da chuva. Então, o impacto hídrico é basicamente a água que está dentro do produto. Sim. Então, no momento de priorizar temas... A água não é um grande tema prioritário para nós. A mesma coisa a energia. 99,9% do nosso impacto, do impacto da Nude, está na cadeia de fornecimento. Então, a Nude hoje está num coworking, então o nosso impacto direto ali, ele é extremamente baixo. Né? Ele é administrativo. Mas mesmo assim, a gente assume o impacto dos nossos parceiros e fornecedores como o nosso. Então, a água tem um impacto muito baixo. Energia também. Quando a gente fala do moinho, a casca da aveia, que seria um primeiro resíduo, ela é uma biomassa para esquentar a caldeira. Então, o consumo energético também é baixo. E, adicionalmente, né, o nosso parceiro compra a IREX. Então, energia também não é nossa grande prioridade. A gente entra mais em resíduo com algumas iniciativas, com parceiros, com cafeterias, né, com compra de crédito de logística reversa de 100% específico para papel cartonado, que ainda na legislação não está separado, né? Então, a gente tem atuações nos outros temas ambientais, mas mudanças climáticas acaba sendo o nosso tema prioritário. E na área social, considerando toda a desigualdade do Brasil, a gente faz um recorte de tirar jovens de situação de vulnerabilidade e inserir com carteira assinada na cena do café. Que a gente tem uma proximidade muito, muito grande com as cafeterias, com a cena do café. Então, a gente usa esse recorte para atuar de forma mais focada na agenda social. Então, a gente não tem uma dupla materialidade hoje, tá no nosso mapa, mas a gente, inclusive, faz o nosso relatório de sustentabilidade como um não relatório de sustentabilidade. Explique isso pra gente, eu já emenda que era a próxima pergunta, né? Junto com os programas que vocês têm de retorno, né? Os postos de coleta, eu acho que vocês também atuam um pouquinho a mais do que a legislação hoje solicita, né? A gente procura não só comprar crédito de logística reversa, porque a gente acredita muito na mudança de comportamento. Então, hoje a gente, né, além do 30% que precisa ser destinado via legislação para log heavy, o outro recurso equivalente ao 70% a gente coloca numa iniciativa chamada preço de fábrica, ponto preço de fábrica, que inclusive o Boticário também, né, encabeçou essa iniciativa com um parceiro nosso, que é a Green Mining, onde a gente coloca pontos de coleta de resíduo que retornam num preço muito acima do mercado para os catadores. Sim. Então, a gente tenta aí movimentar o mercado e a gente também tem iniciativas com cafeterias parceiras.
Mas em relação ao não relatório... Isso, conta pra gente essa história de não relatório. A gente tá no 5º não relatório. Até então... hoje, nós já recebemos Boticário, Suzano, Copersucar, a DIP, mas não relatório a gente nunca viu por aqui. Conta pra gente. Pois é, o não relatório, ele é quase que um manifesto. Sim. Porque nós somos pequenas, nós não temos capital aberto, a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de reportar indicadores, métricas e fazer reportes anuais, mas a gente entende que é extremamente importante. É o nosso compromisso. A gente tem indicadores não só de emissões, mas transpassam todos os outros temas. E a gente quer falar, a gente quer reportar. Sim. Mas a gente quer fazer isso em forma de manifesto, porque a gente quer que o nosso relatório chegue e seja entendido pelas pessoas não especialistas. Sim. Então, uma linguagem mais coloquial ali. Exatamente. A gente sabe que os relatórios de sustentabilidade são facilmente digeridos por investidores, por especialistas, sim, mas não necessariamente pelas pessoas assim, que ainda não estão letradas em ESG. Sim. Então a gente faz todo um trabalho, ele demora o dobro do tempo de um relatório GRI para ser elaborado, mas a gente está o tempo todo tentando desmistificar conceitos. Cada ano a gente traduz questões mais complexas de ESG, especialmente de clima. Então, teve um ano que a gente explicou o que era o Acordo de Paris, o que são os ppms, né, as partículas por milhão. Então, cada ano a gente escolhe um tema para aprofundar, de conhecimentos gerais, vamos dizer, e a gente traz de forma muito amigável, assim. Teve um ano que a gente fez uma página dupla de WOLI de baixo carbono, então tinha que achar as iniciativas de baixo carbono. Enfim, é uma forma de aproximar o ESG. Sim, eu achei isso muito interessante, porque na parte ambiental a gente já tem isso, né? Os famosos EIAs-RIMAs, eles são traduzidos, né? Os EIAs, quer dizer, para os RIMAs, né? Que são relatórios de impacto, que são com uma linguagem mais coloquial para acesso à comunidade. A comunidade entender o empreendimento, de que forma ela vai ser impactada, até mesmo para ela saber o que ela pode pleitear. E o relatório de sustentabilidade tem a função, dentro do ESG e da sustentabilidade, também de dar transparência, reportar o que a empresa vem fazendo, cada vez mais com critérios, né? As que estão na bolsa principalmente, sendo exigidas por critérios financeiros também, né? Para todo ter ligação. Então, achei demais essa iniciativa, parabéns mesmo, achei muito interessante. E que vocês continuem aí, né, com esses valores, fomentando toda a cadeia de valor, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, dos desafios, do que vocês pretendem, né, daqui para frente, o que vocês estão enxergando, se tem alguma novidade aí de produto também, né? O pessoal quer saber, você já aproveita e faz. E por último, você falasse um pouquinho do marketing, que eu acho que, eu sempre falo, que na comunicação é extremamente importante, né? Não adianta você só fazer, mas é importante também você saber comunicar. E vejo que vocês fazem isso maravilhosamente bem. Qual que é o diferencial, né, para inspirar outras empresas também que assistem aqui o nosso programa? Legal. Vou começar pela última pergunta. Eu acredito que o nosso diferencial de comunicação é que a gente assume um lugar de fala, de falar com o consumidor, não para o consumidor, não para as pessoas. Então, é um lugar de fala, de diálogo, de empatia, de entender que as pessoas estão nesse momento de transição. O mercado de leite vegetal na Europa, nos Estados Unidos, está batendo 20% de fatia de mercado, de market share. Aqui no Brasil não chega a 2%. E a gente está falando de uma mudança de hábito. Sim. Então, se hoje, assim, vou dar um grande número, né? O leite de origem animal, ele tem um impacto, dependendo do cálculo, vai ali de 1,5 a 4,5 quilos de carbono por litro, mas assumindo uma média global, mundial, de 3,2, enquanto um leite nude tem 0,37, 0,4 quilos de carbono, a gente está falando de um impacto ambiental de quase 1/10. Então, se a gente consegue ampliar a fatia de mercado dos leites vegetais de 2% para 50%, a gente atinge... concomitante, né? Ninguém está falando de acabar geral, mas de ter opções, né? Que hoje aqui, de fato, tem pouquíssimo no mercado. É isso. Se a gente sobe essa fatia de mercado para 50%, a gente atinge o Acordo de Paris nessa categoria. Sim. Então, assim, é muito forte a mudança de hábito. Então, quando você me pergunta qual é o recado final, eu acho que no fim do dia o que a gente quer é que o consumidor
entenda o impacto das decisões de consumo dele, não só Perfeito. de alimentos, mas de roupa, de viagem, né? As decisões de consumo como um todo, para que ele possa usar o poder de consumo a favor Exato. do meio ambiente, assim, a favor dessa mudança planetária que a gente quer, Sim. né? Porque senão a gente fica discutindo mudanças climáticas de forma muito longe, lá na COP, e a gente precisa trazer para o real, para a decisão diária das pessoas, né? Tá aqui, né, chamando a gente. Às vezes eu dou aula também, eu pergunto para os meus alunos, quem está disposto a pagar mais por um produto que é sim mais sustentável, né? Então, assim, no começo da aula, talvez alguns levantassem a mão que não estivessem dispostos, e já no final, entendendo todo o valor que necessita, que cada um precisa fazer sua parte, e alguns já abrem mão, exatamente para isso, abrir mão do seu poder de consumo para incentivar, apoiar empresas que tem essa pegada sustentável. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, tá? Espero que vocês possam voltar mais vezes, que desencadeiem outras parcerias. E, de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns, que né? delícia. E é isso, pessoal. Obrigada aí por vocês. E a gente se vê no próximo episódio.